A todos, Deus possa nos abençoar. Você que pode, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Nós vamos ler dos versos 13 ao 20. Mateus capítulo 16, versos 13 a 20. Diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Vamos orar, meus irmãos, para que Deus nos ilumine nesse texto. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia estarmos aqui diante da Tua palavra, diante do pão da vida, diante, Pai, da Tua presença, pois nós cremos que o Senhor se faz presente. Pai, fale conosco, revele-nos, Pai, ilumina-nos, abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, para que nós possamos entender, Pai, a Tua palavra, que nós possamos entender, Pai, o que o Senhor quer nos ensinar. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, é o seguinte: Jesus então ele vai para um local, aqui onde o texto diz, uma cidade chamada Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe é uma cidade que está bem no finalzinho da fronteira de Israel, como se fosse o limite do território de Israel. Jesus provavelmente queria fugir da multidão que nós vimos nos textos anteriores, a multidão que o acompanhava, as multiplicações de pães e peixes que ele realizou. Ele queria fugir talvez da presença dos fariseus e dos saduceus, que hora ou outra o indagava, o questionava, porque havia ali uma necessidade do Senhor Jesus estar sozinho com seus discípulos. Havia ali uma revelação a ser feita. Era como se fosse uma prova final para os discípulos aqui neste texto. Os discípulos andaram com Jesus, acompanharam Jesus, os discípulos estavam aprendendo sobre o Evangelho, e ali é como se fosse uma prova final, a pergunta: quem eu sou para os homens e quem eu sou para você? E essa pergunta, ela terá que ser respondida por todos nós. Se você ainda não respondeu quem é Cristo para você, saiba que um dia você vai estar diante dele próprio e vai ter que responder. Então é uma pergunta que todo homem, crendo ou não crendo, vai se deparar com ela. Uma pergunta que cedo ou mais tarde nós seremos obrigados a responder. Então eu gostaria que os irmãos hoje prestassem atenção no texto, prestassem atenção, porque aqui há um ensinamento vivo, aqui há um ensinamento, uma confissão. Então o tema da nossa palavra hoje é a verdadeira confissão. A palavra diz que aquele que confessar o Senhor Jesus com a sua boca e com o seu coração será salvo. Aquele que crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então é muito importante que nós entendamos quem é o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, o texto começa dizendo que o Senhor Jesus foi com os seus discípulos para essa cidade. Era uma cidade que foi construída ali na época de Herodes o Grande. Ela se chamava Pan, cidade chamava Pan. E quando Filipe, que era herdeiro de Herodes o Grande,
assumiu aquela região, ele rebatizou a cidade em homenagem ao imperador romano e deu o nome de Cesareia. E ele colocou Cesareia de Filipe para diferenciar de outra cidade no Mediterrâneo que chamava Cesareia. Então era uma cidade pagã. Era uma cidade pagã ali, uma cidade em homenagem a um imperador pagão. E Jesus vai nesse local ter com seus discípulos para fazer a maior revelação do Evangelho. O Evangelho de Mateus tem 28 capítulos. E nós estamos bem no centro agora do Evangelho de Mateus. Então eu creio que o autor do Evangelho, o apóstolo Mateus, ele vem nos ensinando, vem nos mostrando, vem nos convidando a entender o que Jesus fazia, a entender o que era o plano do Senhor, a entender a sua mensagem, o seu propósito. E aqui ele vai se revelar aos discípulos. Então ele vai até essa cidade de Cesareia, reúne os discípulos e faz uma pergunta. Aqui está o texto que nós lemos. Quem é Jesus? O que os homens dizem? Jesus pergunta aos discípulos: o que os homens têm falado? Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E essa pergunta vale para nós hoje. Muitos têm uma impressão errada de quem é Jesus. Muitos procuram um Jesus fantasioso, um Jesus dos livros históricos, um Jesus gênio da lâmpada, um Jesus Papai Noel, um Jesus que é um mordomo que supre as minhas necessidades e os meus desejos. Mas quem é Jesus? Aqui ele pergunta e os discípulos logo respondem. Uns dizem que você é João Batista. João Batista havia morrido, como nós vimos nos versículos passados. E Herodes, o rei, o outro Herodes, Herodes Antipa, começou com uma história que Jesus era João Batista ressuscitado. E parece que pegou em certo aspecto, porque alguns diziam que ele era João Batista. Outros diziam que era o profeta Elias. Há no livro de Zacarias, no Antigo Testamento, uma promessa que antes do Messias vir, Elias havia de voltar. Então muitos acreditavam que o Senhor Jesus era Elias dessa promessa do livro de Zacarias. Outros achavam que era Jeremias ou outros profetas. Mas o que nós vemos com essa resposta? João Batista, Elias, Jeremias e os profetas, sem dúvida nenhuma, eram homens de Deus, foram homens de Deus, mas nenhum deles salva, nenhum deles remide os nossos pecados, redime os nossos pecados. Então o povo tinha uma impressão que parece bela de Jesus, mas enganosa. João Batista foi um grande profeta. Jesus fala acerca de João Batista que não houve homem nascido de mulher maior do que João Batista. Porém João Batista não salva ninguém, não leva ninguém ao céu, não expia o pecado de ninguém. Elias foi um grande homem, no qual o livro de Reis vai nos contar que ele foi arrebatado, um redemoinho chegou, arrebatou e a capa dele caiu. Ele foi levado vivo ainda ao céu. Mas também Elias nunca salvou ninguém. Ai daquele que no grande dia aguardar Elias fazer alguma coisa por ele. Então os homens tinham uma visão errada de Jesus. Eles viam os milagres de Jesus, ouviam os ensinamentos dele, mas mesmo assim não compreendiam quem era Jesus, não sabiam quem era o Jesus, não sabia quem ele era ali. E muitos hoje ainda estão perdidos num evangelho mentiroso, num evangelho egocêntrico, egoísta, pessoal, e não sabem quem é o Senhor Jesus, não sabem quem é o Cristo verdadeiro. Muitos procuram o seu Jesus da sua consciência para ter um emprego melhor, mas Jesus nunca prometeu assalariar ninguém. Muitos buscam Jesus para se casar. Eu vou para a igreja porque lá eu vou arrumar um casamento.
Mas Jesus não é o Santo Antônio dos católicos, nunca foi. Então os homens hoje, ainda hoje, muitos, a maioria, tem uma impressão errada de quem é Jesus, tem uma falsa impressão, e vão aos montes se enganando, vão aos montes passando o tempo e caminhando pelo caminho largo, adentrando a porta larga que leva para a perdição. Porém, Jesus, ao saber o que os homens falavam dele, é claro que Jesus sabia o que os homens diziam, mas ele estava ali querendo fazer com que os discípulos pensassem, raciocinassem, vissem, meditassem no que estava acontecendo. E é isso que o texto nos traz hoje. Meditemos hoje o que os homens falam quem é Jesus. Jesus pode ser alguém histórico muito importante, que dividiu o tempo cronológico da história ocidental, antes dele e depois dele, mas isso não tem valor nenhum se nós não compreendermos quem de fato é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus fez uma pergunta a eles, e a pergunta é feita hoje para nós: quem você diz que é o Senhor Jesus? Faça uma reflexão, assim como o apóstolo Paulo nos convida na carta aos Coríntios, um autoexame. Façamos um autoexame sobre a pessoa do Senhor Jesus. Não importa se você tem 18 anos ou 80, você tem que responder essa pergunta: o que você diz sobre o Senhor Jesus? Quem é o Senhor Jesus? Essa foi a pergunta que o Senhor fez aos apóstolos. E vocês que estão comigo, que comem comigo, que andam comigo, que me ouvem, que me veem, que viu os meus milagres, que entenderam as minhas parábolas, quem vocês dizem? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, como sempre, Pedro era aquele impulsivo, falava em nome dos apóstolos. Nós vamos ver na história mais tarde que em Atos, a igreja primitiva teve o apóstolo Pedro como uma figura central, um apóstolo que chamava para ele o próprio Jesus, fala: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então era uma figura importante, e ele vai nos dar a declaração: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa resposta de Pedro tem muito mais conteúdo do que nós possamos apenas parar e ouvir essas poucas palavras. Tu és o Cristo, significa tu és o Messias, tu és o ungido, tu és aquele no qual Deus nos prometeu, desde quando Adão pecou, desde quando Adão no jardim pecou, e Deus falou: da semente da mulher há de nascer um que vai esmagar a cabeça da cobra. Você é esse homem, você é esse ser que nós estamos aguardando, o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus de Israel, aquele que foi prometido, aquele que João vai nos ensinar que era o próprio Verbo encarnado, a própria palavra. O Filho estava com Deus no início das coisas, o Filho era Deus. Nada do que foi feito sem ser pelo Filho. Esse é o Senhor Jesus. Ele é a porta na qual nós, ovelhas, devemos entrar. Ele é o pão da vida. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que nos justifica perante ao Pai. Ele é o caminho, a verdade, a vida, a ressurreição. Isso é o nosso Senhor, a vida. Olha que palavra curta, mas que entendimento, a vida. Paulo vai dizer que nós estávamos mortos em delitos e em pecados, na carta aos Efésios, e Cristo nos vivificou, nos trouxe a vida. Todos nós éramos como Lázaro, mortos naquela tumba, e Jesus diz: vem para fora. E nós, ao crermos no Evangelho e no seu nome, nós adentramos,
o reino de Deus. Nós saímos da tumba, deixamos de estar mortos e somos vivificados por isso. Que não aceitemos a partir de hoje nada mais senão isso. Que não deixemos o nome do Senhor Jesus ser escarnecido ou ser difamado. O Senhor Jesus não é um gênio da lâmpada que eu esfrego e faço um pedido. Ele é aquele que me dá a vida. Ele é aquele que no grande dia vai chamar e vai nos ressuscitar. Ele é aquele que vai julgar os vivos e os mortos. O Cristo, o Filho do Deus vivo. Se isso não estiver vivo no seu coração, se não estiver vivo na sua consciência, nada vale do Evangelho. Não tem Evangelho sem o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o Evangelho, Ele é a palavra. Quando o Senhor Jesus vai orar ao Pai, em João 17:17, Ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra é verdade. E Jesus, no próprio Evangelho de João, Ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade. Então Ele é a própria palavra. Se palavra é verdade e Jesus é verdade, Ele é o verbo, a palavra. Ele é o autor desse livro que nós temos que consumir. Que nada, exceto isso, esteja no seu coração sobre o Senhor Jesus. Não importa se a sua volta, se a sua geladeira está vazia ou cheia, se você tem saúde ou se lhe falta saúde, se amanhã de manhã você vai se levantar atrás de um emprego ou se você tem um emprego, isso é secundário. O Senhor Jesus é a vida, isso é passageiro. O Senhor Jesus é eterno. Isso é o que Pedro nos revela aqui. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus vai dizer a Pedro: feliz é você, Simão, filho de Jonas, bem-aventurado. Feliz é aquele que descobre essa verdade do Senhor Jesus, porque não é a carne nem o sangue, ou seja, não é homem quem revela essa verdade a nós, mas é o Pai que estás nos céus. É o Senhor Deus Todo-Poderoso que nos revela a verdade, que nos ilumina, que abre os nossos corações e traz a verdade para nós, que remove o coração de pedra e nos dá um coração de carne, que rasga o nosso coração no interior, nos dá uma nova vida, nos dá uma outra consciência. Se o Senhor não nos iluminar, continuaremos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. É Ele que nos revela. Não foi você que procurou o Senhor, mas o Senhor que te buscou. É assim na parábola das ovelhas. Ele deixa as ovelhas em segurança e vai atrás daquela perdida, e quando encontra, Ele a joga no ombro e a carrega. É assim que Deus faz. Ele vai procurar o talento perdido, varre a casa inteira até encontrar, porque era dele. O Pai deu para ele na eternidade, e Ele não perde nenhum daqueles que o Pai lhe deu. Acredite nisso. É Deus que nos chama, é Deus que nos revela, é Deus que nos molda, que nos converte. Quando Ele fala: tornai para mim, que eu tornarei para vós, é um chamado, mas só responde aquele que conhece a voz do bom pastor. Como o Senhor Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me atendem e reconhecem a minha voz, porque são as minhas ovelhas. Se nós não formos ovelhas do Senhor, pode pregador pregar, pode pregador vir, nós não iremos crer se o Senhor não nos revelar. E é isso que o Senhor Jesus diz no texto a Pedro: feliz é você, feliz é o homem que entende essa verdade. Feliz, bem-aventurado, completo, pleno, porque o Senhor se revelou a ele. E o Senhor Jesus continua
a dizer algumas coisas para Pedro, ele faz uma promessa muito linda, e você tem que pegar essa promessa, tem que pegar isso para você. Ele diz para Pedro: você é Pedro. Pedro em grego significa pequena pedra, e é uma palavra masculina. E ele fala: você é Pedro, você é uma pequena pedra, e sobre essa pedra maior, que é Ele próprio, a rocha viva, eu edificarei a minha igreja. É o Senhor Jesus que edifica a igreja. Edifica, Ele é a base, Ele é o alicerce, Ele é o sustento, é Ele que nos sustenta. Lembra lá em Mateus 7, quando ele termina o Sermão do Monte, ele diz assim, que o homem prudente, que coloca as palavras dele em prática, é como um homem que construiu a sua casa na rocha. Vem a chuva, vem o vento contra ela, vem a tempestade, mas ela não cede, porque tem fundamento, tem alicerce. E é como o autor de Hebreus vai dizer sobre a fé é o firme fundamento. A fé é algo edificado em nós, e é a fé em Cristo que nos sustenta, que nos fortalece. Ele promete a Pedro sobre esta pedra, que é Ele próprio: eu edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Ele salva a igreja dele. O inferno não tem poder sobre os que são seus, sobre as suas ovelhas, sobre a sua igreja. Jamais o inferno vai vencer aqueles no qual o Senhor Jesus pagou o preço, aqueles pelo qual o Senhor Jesus derramou o seu sangue. Ele é que edifica. E ele continua no texto: eu darei a você as chaves do reino dos céus. E aí agora eu quero adentrar numa outra crença que há mais de 1500 anos é difundida e erradamente. A Igreja Católica pega esse texto para dizer que Pedro é o primeiro Papa, e assim por diante os Papas foram os representantes de Deus na terra. Mas o texto não está falando nada disso. As chaves do reino dos céus é uma promessa para a igreja. A igreja, ao pregar o Evangelho, e esse Evangelho ser pregado, e a pessoa crer nas doutrinas que a igreja prega, a igreja verdadeira está baseada na palavra. A autoridade da igreja é a própria palavra. Se nós estivermos corretos com essa palavra, aquele que se adentrar aqui e também se ligar a essa palavra, será ligado no céu. Aquele que não estiver ligado a essa palavra, será desligado. É isso que o Senhor está dizendo. Aí vem alguns pregadores aí dizendo que se o pregador amaldiçoar, está amaldiçoado, se não tem nada a ver. Quem edifica a igreja? É o Senhor Jesus. E nós vimos que o Senhor Jesus é o verbo, a palavra, a verdade. Então é a verdade que edifica a igreja. Se nós sairmos das Escrituras, nós seremos desligados. Se nós não estivermos ligados às Escrituras, ao verbo vivo, nós estaremos fora do reino dos céus. É muito sério, e é muito importante a gente entender isso. Então, quando a gente diz, os reformadores colocaram sola Escritura, que significa somente a Escritura, é uma verdade bíblica. Por isso que é difícil termos igrejas hoje que estão baseadas na Escritura, baseado na verdade, baseado nos ensinamentos. E era isso que o Senhor Jesus estava dizendo aos seus apóstolos: olha, eu estou te dando uma doutrina, e o que vocês ligarem, a quem vocês pregarem e crerem nessa doutrina, serão ligados no céu. Mas aqueles que vocês pregarem essa verdade, esse evangelho, e não crerem, estarão desligados. Creiam, meus irmãos. O evangelho, ele se resume a crer no Senhor Jesus.
Essa mensagem de hoje se resume a crer que o Senhor Jesus nos edifica, que o Senhor Jesus nos fortalece, que o Senhor Jesus nos salva, nos redime. Eu posso cair morto ali ao sair na rua, eu sei em quem tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive, como diz Jó. É isso que nós devemos crer, é isso que essa mensagem hoje nos passa. Que a nossa confissão seja verdadeira, baseado na verdade, baseado no Senhor Jesus, na sua pessoa, para que assim como Pedro recebeu a bem-aventurança, nós assim também a recebamos, para que um dia o Senhor chegue a nós e diz: venham desfrutar do reino, benditos do meu Pai, desfrutem do reino que lhes foi preparado antes da fundação do mundo. Que os nossos nomes estejam escritos no livro da vida. Que é quando os discípulos certa vez ficaram empolgados com o Senhor Jesus, porque expulsavam demônios, e disse: nossa Senhor, os demônios se submetem a nós pelo teu nome. O Senhor Jesus dá uma verdade: não fiquem felizes por isso, mas fiquem felizes porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. É essa a nossa felicidade, é essa a nossa bem-aventurança, e que nós não possamos largar isso, nós não possamos. E quando o Senhor Jesus fala que é Ele que edifica a sua igreja e dá autoridade para a igreja, meus irmãos, ao ver o que é dito aí fora, o que é pregado de evangelho, eu fico muito feliz lendo esse texto. Porque quando o Senhor Jesus promete que Ele edificará a igreja e o inferno não prevalece contra ela, eu tenho certeza, enquanto Ele ainda não voltar, a igreja dele ainda vai estar firme na terra. Pode ser poucos, pode ser pequenas, mas a igreja verdadeira ainda sobrevive, porque Ele é o pastor da igreja, Ele é o bom pastor, é Ele que edifica. Então eu não temo de o evangelho um dia acabar, da verdade sumir. Pode aparecer 1000 heresias por dia, mas a verdade ainda vai estar lá, e a verdade ainda vai ser uma bomba atômica no coração daqueles na qual o Senhor preparou para receberem o seu evangelho. Podemos nos olhar aqui e sermos poucos comparados a tantas denominações, a tantas igrejas, a tantos povos por aí fora, mas eu tenho certeza que aqui é pregada a verdade. Aqui nós não barganhamos com a verdade. A verdade aqui, ela é o nosso alicerce, o nosso Senhor Jesus é o nosso Redentor. Qualquer coisa fora disso é heresia. Ele mesmo diz: eu vim para salvar, eu vim para buscar aquilo que havia sido perdido. Então, meus irmãos, caminhando para a conclusão, o Senhor Jesus é o Verbo encarnado, o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele tira o pecado do mundo. É como João Batista vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tira o meu e o seu pecado. Ele nos justifica. Ele não só tira o nosso pecado, também nos santifica. Ele faz duas coisas: Ele nos tira o pecado, nos livra do inferno, e nos santifica, nos levando aos céus. Somente Deus pode se revelar ao homem através da palavra que gera fé. Meus irmãos, de verdade, homem nenhum vai nascer e vai buscar a Deus por si só. Faça uma análise na sua consciência, um autoexame. Foi você que um dia falou: nossa, hoje eu vou buscar Jesus? Ou foi a palavra que veio com força nos seus ouvidos, adentrou o seu coração e você creu? É o Senhor que ilumina o homem. É Jesus quem edifica a igreja e quem prevaleceu por ela. A autoridade da igreja na terra está na obediência e aplicação das Escrituras, na qual é o elo
entre a terra e o céu. Que essas verdades estejam em nossos corações, em nossas consciências, em nosso dia a dia. Estejamos nós bem ou mal, fisicamente, psicologicamente, lembremos-nos que o Senhor Jesus prevaleceu por nós. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que nos dá a vida e nos justifica. Convido aos irmãos para ficar em pé, para nós orarmos em agradecimento ao Senhor.